Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Cristina Ferro. Vamos lá, né, Cristina? Uma boa noite a todos. É sempre bom a gente poder parar um pouquinho, né, nessa correria que é a nossa vida cotidiana e a gente possa refletir um pouco, que a gente possa amadurecer ideias, né, e aproveitar a oportunidade. Então, hoje eu vim falar sobre a reencarnação, né, que é uma oportunidade bendita que a gente precisa entender com o coração, mais do que com a mente, o quanto ela é bendita, né? Na metade do século XIX, através da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, os espíritos adicionaram ao conhecimento humano a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material, ou seja, do mundo invisível com o mundo visível, né? Antes da doutrina, né, a humanidade sempre conviveu com aquilo que ela não entendia como sobrenatural, né? Ou temendo, ou achando que os fenômenos da natureza eram deuses. Então, os espíritos vieram nos esclarecer, né, e nos detalhar sobre essa existência desse mundo invisível que está aqui ao nosso lado, né, paralelo. No que se refere ao espírito, no início do século XX, Leon Denis escreveu em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o seguinte: na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha, e só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Né? No animal, ele tem o princípio inteligente, que às vezes a pessoa fala, mas ele parece, né? Ele tem o princípio inteligente, ele sente, mas aquele princípio inteligente, quando ele morre, é imediatamente aproveitado pelos espíritos que são encarregados de cuidar disso e vai ser aproveitado em outros seres, né? E esse processo de evolução vai começar, vai continuar. Só no homem é que a gente tem essa consciência, né? A gente acorda, a inteligência acorda no homem. Ele tem essa propriedade de ter o livre-arbítrio, de refletir, de mudar suas atitudes, de escolher. Então, nós somos os seres da criação que temos essa característica e a gente precisa agir como tal. Né? Que a gente precisa pensar, usar a nossa inteligência a nosso favor. Né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, os Espíritos nos dizem assim: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. A gente ainda é inferior, mas a gente pode entender, olha como isso é precioso, né? Que vai do átomo ao arcanjo, que vai se passando essa lei do progresso, esse desenvolvimento, ele não para nunca, ele não cessa nunca. E a gente entender que a gente faz parte desse universo que é perfeito, dessas leis, é uma coisa que nos fortalece, porque a gente faz parte deste processo e deste conjunto. Né? No capítulo 2 dos Livros dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação.
a encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, a gente reafirma, né, a gente ressalta o quanto nós temos uma função nesse universo. Ninguém está aqui, neste momento, encarnado nesse planeta, né, tendo essa oportunidade para se divertir, para curtir, né, a vida terrena, para acumular riquezas. A gente faz parte de algo muito maior. E a gente tem que ter essa responsabilidade de dar passos adiante, porque a marcha do progresso, ela é inquestionável e a gente não pode detê-la. Então, a gente tem que também dar uma colaborada, né? Não ficar igual mula empacada, que não quer sair do lugar, porque está achando que assim está bom. A gente sempre pode mais, a gente sempre pode avançar, e é para isso que a gente está aqui. Aí, na pergunta 66, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se para chegar a ser perfeita, né? E os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Como ele realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito. Então, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso ela necessita da prova da vida corpórea. Quando a gente está na erraticidade, no mundo espiritual, não é que a gente não tenha aprendizado, que a gente a gente amplia a nossa visão, a gente compreende as coisas melhor, mas a gente necessita de vir num corpo físico, ter uma prova na vida corpórea. A gente precisa experimentar, né, as diversas oportunidades e, de acordo com a nossa necessidade, da escolha, das provas que a gente vai enfrentar, para a gente ir se depurando, para a gente ir se tornando melhor. A gente precisa disso. E quantos espíritos não aguardam uma oportunidade na erraticidade? Nós estamos aqui. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade de agora? Né? E aí, Kardec também pergunta, qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus, né? Se a gente não pudesse ter oportunidade de se melhorar, uma vida é muito pouco. O que são? Hoje em dia a gente até vive mais, 80, 100 anos, mas o que é isso frente à eternidade? A gente estaria eternamente condenado a um céu, um inferno, que na verdade não existem, né? As coisas estão dentro de nós. Então, a gente tem que ir marchando, a gente tem que ir progredindo. Na 168, o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando ele se despojou de todas as impurezas, não precisa mais da vida corpórea. Então, é a nossa responsabilidade, né? Se a gente está achando que está ruim, a gente tem que batalhar para se melhorar logo, para a gente avançar mais rápido, né? E em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Num espírito bem-aventurado, um espírito puro. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. O pensamento de que essa inferioridade não o desherdará para sempre do bem supremo e que poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Porque quando a gente sabe que está sob a nossa responsabilidade esse caminhar para a perfeição, muitos querem fugir e parar de pensar nisso, né? E querer achar que tem um céu, que tem um inferno e que é o outro que é responsável, né? Que é o que o padre falou, que é o que o pastor falou. Ninguém bota para si mesmo aquela responsabilidade de evoluir, não é? Mas a gente precisa ver por esse lado. É uma oportunidade maravilhosa. A gente tem de aprendizado, de ir mudando, de tendo oportunidades, e que a gente não está deserdado do bem supremo.
né? A gente pode conquistá-lo. E eu lembro uma vez, Zé Manel falou sobre uma pesquisa, que eu acho que ele leu na Veja, né? Se as pessoas acreditavam no inferno, no céu, e, na verdade, as pessoas acreditavam, mas ninguém achava que ia para o inferno. Né? Todo mundo achava que ia para o céu. É porque a gente se ilude, não é? Porque se a gente se olhar, a gente vai ver nossas imperfeições, mas isso não é para ninguém se sentir condenado a nada, isso é apenas para a gente saber que é ali que está nosso calcanhar, né? Nosso calcanhar de Aquiles, para a gente poder modificar e se tornar mais forte, né? Nós estamos aqui para sarar e não para ferir, para amar e não odiar, para criar e não destruir. É para isso que nós viemos aqui, para fazer a nossa construção. Esse final de ano, né, onde todo mundo aflora um sentimento de solidariedade, ou as pessoas ficam mais sensíveis. Na verdade, isso não existe, né? Assim, o final do ano, essa coisa do nascimento, nesse dia de Jesus, é uma coisa simbólica. Mas vamos aproveitar que a gente ainda necessita desse calendário, dessas datas, para pensar, para se modificar, para a gente refletir sobre a realidade das coisas, né? Para a gente tomar decisões, se comprometer com a nossa evolução. Por isso, é preciso que a gente relembre, né, e que a gente estude e que a gente realmente se comprometa com essa transformação. Na parábola dos talentos, no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 16, está posto lá assim: e chegando também o que havia recebido um talento, disse: Senhor, eu sei que és um homem de rija condição, cegas onde não semeastes, e recolhes onde não espalhaste. E temendo-me fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui o que é seu. A gente recortou esse pedaço porque é isso, é temer, né? E temendo-me fui e escondi o seu tesouro. De que tesouro se está falando, né? De que talento se está falando? Não é de dinheiro. Mas é daquilo tudo que a gente tem dentro de nós, das sementes do bem que a gente tem. E que a gente vem para essa encarnação, a gente, né, tem o véu do esquecimento, e a gente se perde. Não desenvolvendo os talentos, não multiplicando os nossos talentos, não nos fazendo melhores. E a gente vai e esconde na terra aquela sementinha que está dentro da gente. E quer esquecer isso, né? E aí Mateus está colocado: porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. Isso aí, à primeira vista, parece ser um contrassenso, que Jesus jamais diria isso, né? E aí, no capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos, os Espíritos vão nos dar essa explicação melhor, né? Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços na direção do bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. Então, depende de nós e do nosso esforço. Não é? Quando a gente tem medo, a gente não investe, a gente não arrisca, né? Então, quando a gente se esforça, as bênçãos do Senhor são como um ímã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado, abri vossas inteligências e vossos corações,
procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, né, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixá-lo de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Então, a gente volta a essa questão do medo, né? Nós, quando éramos mais primitivos, né, o medo servia como uma coisa de conservação. E esse é o medo real, né? Se você sabe que tem um perigo ali iminente, você vai se defender e vai sair dessa posição. Mas o que acontece muito com a gente é que a gente tem medos imaginários, que a gente é que torna reais e que fazem com que a gente se acovarde. Eu li um livro há muito tempo e me lembrei dele, né, Os Segredos da Vida, da doutora Elizabeth Kübler-Ross e David Kessler. Ela é médica e eles trabalharam muitos anos, fizeram esse livro a partir disso, com pacientes terminais. Então, as pessoas próximas, com a proximidade da morte, né, conseguem perceber e ressaltar o verdadeiro valor daquilo, da vida, dessa oportunidade que a gente está tendo. E muitos colocaram essa questão de que eles deveriam ter feito mais, que eles poderiam ter ousado mais, que não ousaram porque tiveram medo. E aí tem vários casos aqui, né? Mas ela conta de um menino, ela conta que o menino estava no orfanato. E nesse orfanato, ele sofria muitos maus tratos. Mas ele estava acostumado com aquilo, porque ele cresceu lá, estava crescendo lá, até que ele teve a grande notícia de que ele seria adotado, que ele ia para uma família que lhe daria muito amor, muito carinho, que ele ia poder estudar melhor, passear. E ele se apavorou. Ele chorou, porque ele teve medo. Porque aquele lugar onde ele estava, aquele sofrimento, ele conhecia. E ele sabia lidar com esse sofrimento. Ali fora era o desconhecido para ele. Por mais que dissessem que aquilo era o sonho para ele, ele não conseguia realizar isso. Porque ele tinha medo disso que é desconhecido. E nós somos como esse menino. Nós temos medo de ser ousados, né? E aqui no livro eles falam, que eu achei muito interessante, eles dizendo o seguinte, o sentimento, que esse medo que a gente tem, que não é real, ele não parece ter nenhuma finalidade nem misericórdia, porque nos paralisa e enfraquece nosso espírito quando deixamos correr à solta. Esse tipo de medo se baseia no passado e desencadeia o medo do futuro. Então, quando a gente não está no momento presente, a gente sente medo. Quando a gente lembra de coisas passadas e a gente projeta para frente, né? E 99% daquilo com que a gente se preocupa e se amedronta não acontece. Né? Vocês podem buscar aí na mente, né, de vocês quanta coisa que vocês podem ter temido há tempos atrás e que isso não aconteceu. Isso nos paralisa, isso nos prejudica, né? Aí eles continuam dizendo o seguinte, esses medos fantasiados servem a um propósito. Eles nos dão a oportunidade de aprender a escolher o amor. Eles são apelos da nossa alma que expressa esses medos que, ao procurar curá-los, possamos crescer. Eles nos dão a oportunidade de escolher de novo, de fazer as coisas de um modo diferente, de escolher o amor em vez do medo, a realidade em vez da ilusão, o agora em vez
do passado. Então, a gente precisa enfrentar esses medos que a gente tem, de fazer diferente, a gente tem que ser ousado. Porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado sempre. E aí, né, a gente vê que a gente cultiva o campo do trabalho que a gente está tendo aqui, o nosso campo é essa oportunidade da encarnação. A gente fica se queixando, reclamando, né? O que é a coragem? É a capacidade de ir com medo mesmo, porque aí você enfrentando aquilo se dilui. É dar passos adiante, né? Que a gente tem que entender o quão responsável nós somos pela nossa caminhada e arrependidos e ativo. É isso, é ativo, né? Entregar-nos corajosamente ao trabalho. Que arroteie o solo ingrato com o esforço da própria vontade. Todos nós temos vontade. É que a gente, às vezes, deixa rolar. Né? A gente tem vontade para tanta coisa, não tem? Quando a gente quer comprar um troço, a gente vai, economiza, parcela em 24 meses, 36 e compra. Né? Quando a gente quer viajar, quando aquilo é do nosso interesse. Então, na verdade, o nosso interesse é que tem que mudar. Eu não tenho que me interessar e colocar como prioridade as coisas da terra, porque a verdadeira vida é a espiritual. Então, a gente tem que mobilizar, né, a nossa vontade para que a gente possa semear esse campo, produzir muito nesse campo que nos foi dada, essa oportunidade que nos foi dada. Que arroteie o solo ingrato com o esforço da própria vontade. Que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança. Que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as mais. Que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus do amor e da caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso e um grão a produzir 100, o outro a produzir 1000. Né? E os espíritos nos encorajam. Coragem, trabalhadores. Né? A gente não pode se deixar dominar pelas dificuldades. O nosso olhar tem que estar voltado para aquele lugar que a gente quer chegar. Daquela maneira que a gente precisa trabalhar para ter mais leveza na vida. Porque no mundo de provas e expiações, a inferioridade é que domina. Então, às vezes, parece que a gente está carregando um peso enorme nos ombros. Se você para à noite para ver, qualquer hora do dia, para ver um telejornal, para ver ou ler um jornal, é tanta desgraça que é que você sai murcho. Mas o que acontece? Também existe muita coisa boa acontecendo, só que isso não dá ibope. Porque ninguém está afim de ligar a televisão para saber das descobertas, né, das coisas que estão sendo feitas de bom, da caridade. Agora, quando dá um sequestro, um assassinato, aí pronto, a pessoa vai lá procurar para saber mais detalhes, quer saber tudo o que aconteceu. Isso tem a ver com a nossa inferioridade. Mas é nós que temos que sair desse lugar. A gente tem que estar direcionado para outras coisas, para que a gente possa... Que aí, quando eu começar a procurar as coisas boas, você entra naquela sintonia e elas também vêm até você. Aí você se anima. Porque se a gente só olhar o lado ruim, dá uma murchada boa, né? Dá vontade de ficar em casa, não fazer nada, não se arriscar, não conviver, né? Porque nas relações é que é o nosso maior embate aí. Aí, ainda nesse capítulo, né? Os que dizem Senhor, Senhor. São seus discípulos esses que passam os dias a rezar com a mais ali. E não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes. Esses têm a prece nos lábios e não no coração. Tomam a forma pelo fundo. Então, a única via de que está aberta para alcançarmos a graça em sua presença é a prática sincera da lei do amor e da caridade. Isso não é um clichê. Veja que, repetidamente, os espíritos nos alertam e nos dizem, essa é a única via.
que adianta eu rezar, eu fazer parte do centro de uma igreja, seja lá do que for, participar de tudo, todo de segunda a sexta, lá de segunda a segunda, faço tudo, se isso não faz com que eu me torne melhor, com que eu seja mais caridoso, com que eu tenha indulgência, que eu compreenda que o outro também está nesse mesmo processo que eu. Se isso não acontece, não tocou meu coração. E não adianta dizer Senhor, Senhor, falar que adora Jesus, ou que adora Deus, não adianta nada. As palavras de Jesus são eternas porque elas são a verdade. Elas são a salvaguarda da vida celeste e penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Então, veja bem, Jesus é nosso guia e modelo. Ele foi o Espírito mais perfeito que veio até nós. Ele veio para que a gente o siga, para que a gente seja como Ele, para que a gente se esforce para ter as qualidades que Ele tem. E essa é a nossa salvaguarda, não só para ter na vida espiritual, chegar lá e ter dever cumprido, missão cumprida no propósito que eu vim aqui, mas também para que eu tenha paz aqui. A paz está dentro de mim, a tranquilidade está dentro de mim, a estabilidade está dentro de mim. Se eu consigo me centrar nos ensinamentos do Cristo, se eu me esforço para fazer isso no meu dia a dia com as pessoas com as quais eu convivo, eu estou me tornando mais estável, mais equilibrado, mais sereno. E essa confusão toda que está aí fora vai me atropelar menos. Então, Jesus veio para que a gente se modifique. Não adianta achar, aquele, pois, a quem muito foi dado, muito será pedido. Aquele, pois, que não o põe em prática, os preceitos do Cristo para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que o seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Essa palavra culpa aí, ela é usada várias vezes, mas não tem esse significado de castigo, né? Porque quem é culpado, a gente remete que vai ser castigado. Não é por aí. Deus é amor. Mas a gente já adquire mais responsabilidade ainda. É responsabilidade, né? Que a gente sabe o que Jesus disse, está aí há 2000 e tantos anos. A gente estuda, e se a gente não faz nada? Olha a dica, né, que está aqui: ser menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, ser melhor para o seu próximo. Essas são dicas preciosas do caminho que a gente tem que tomar. Né? Não ser fútil, se preocupar com as aparências, né? De fazer de conta que está tudo bem, que a gente gosta de todo mundo, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, na Lei do Progresso, nessa pergunta 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Então, esse é o nosso alvo, o orgulho e o egoísmo. Ele se apresenta de diversas formas. O egoísmo é eu botar o meu interesse pessoal, né, na frente de tudo. Ou daqueles que eu protejo, ou que eu gosto. Né? O orgulho é você achar, no fundo, né, que você é melhor do que os outros. Que você está diferente, que você já passou por aquilo, desdenhar do sofrimento do outro. E o orgulho e o egoísmo se apresentam de diversas faces, né? E o que a gente tem que se atentar em relação ao orgulho e ao egoísmo? Nós somos seres de relação, estamos inseridos no contexto certo, necessário para o nosso aprendizado. Nós fomos criados para nos relacionar. Não dá para ser eremita. Não dá, não foi para isso que a gente veio aqui. A gente vai se depurando
na convivência. Estamos inseridos no contexto certo, né? Que quantas vezes a gente ouve, ou a gente mesmo se pega e pensa, mas eu nasci na família errada. Se enganaram aí, né? Mas não dá, teve algum erro nisso aí, ou eu estou no lugar errado, eu sou tão boa, como é que eu estou vivendo essa situação? Ou eu sou não sei, sou tão chique, né? Sou uma pessoa de classe, e estou me vendo numa situação que estou aí desempregada, tendo que engolir sapo para poder viver, se eu tinha um status, eu tinha uma... Porque a riqueza é um empréstimo, né? Se transfere assim, ó. Você pode ter nascido em berço esplêndido, ser rico e daqui a pouco não ter nada. Né? Porque a riqueza ela tem um propósito, que é de fazer o bem aos outros, não é para a gente se deleitar, se deliciar. Então, em muitas situações, quanto a gente vê por aí, né, de pessoas que tinham tudo e não tem nada. Quantos pais se esforçam tanto para deixar uma herança para os filhos e eles tornam tudo, não tem o menor valor aquilo. Então, porque não é aí que está o negócio, né? Eu não tenho que viver pensando em deixar coisas para os meus filhos. Você tem que ensinar seus filhos a correr atrás das coisas deles, porque é aí que a gente aprende, tem a lei do trabalho. Né? Então, eu faço tudo para deixar tudo de mão beijada e eu corto a oportunidade da pessoa aprender, como a borboleta. Né? Alguém lá olhando, a larva se esforçando para sair do casulo. Ah, tadinha, foi lá e cortou, né? Aquela seda, e aí ela não voou. É o esforço que faz a gente crescer. Esse esforço é necessário. Então, amar as pessoas, amar os nossos, não é facilitar a vida deles, não. É ensinar que eles têm que aprender a fazer as tarefas domésticas, se relacionar bem com as pessoas, que mesmo que eu tenha muitos conhecidos, eu não vou arrumar uma bocada para ele só ir lá botar o paletó na cadeira e ir embora. Não é assim que a gente aprende, né? Então, a gente está no lugar certo. As lições que a gente precisa aprender estão nessa oportunidade que a gente teve, na família que a gente tem, nos filhos que a gente tem, nos pais, no trabalho, nas pessoas da comunidade, né, no centro, na igreja. Está tudo certo. É ali que a gente precisa aprender. E é aí que fica aquilo borbulhando, né? E a gente quer sair fora, porque é difícil para a gente, às vezes, enfrentar determinadas situações. Nós temos uma necessidade básica de amor, de amar e de ser amado. Isso é uma necessidade básica de todos os seres humanos. Aqueles que você olha e acha, mas aquele é muito mal. Mas ele tem essa mesma necessidade. As pessoas têm as mesmas necessidades de compaixão, de se sentir amado, de se sentir seguro, de conviver. A gente vai traçando estratégias e caminhos para a gente encontrar essas coisas que vão cobrir, né, que vão satisfazer nossas necessidades. Né? Os relacionamentos interpessoais são a base do aprendizado. Né? Porque se a gente se sente rejeitado, a gente se encolhe, né? E a gente não supera o nosso medo, porque, por exemplo, se eu fiz um trabalho, tenho que apresentar para o meu chefe, mas o meu chefe é muito grosso, eu acho que ele não gosta de mim, a gente acha, né, as coisas sem saber se é ou não. Então, você fica inseguro, com medo de ser rejeitado, você fica se encolhendo, você foge das situações, como um rapaz quando está gostando de uma moça gostando de um rapaz, não quer sair daquele casulo com medo de ser rejeitado, porque vai bater nessa coisa aí da necessidade de ser amado. Né? Nas famílias, pelas relações que se tem, quando tem mais de um filho, ou pode não ser nem filho, né? Pode ser até de um primo, aí tem aquele ciúme, porque acha que um é favorecido e o outro é rejeitado. Né? Se você tem 2 filhos homens, tem 2 namoradas, vai achar que você dá mais atenção para uma do que dá para outra. Aí vai criar aquele monte de situações desnecessárias. Porque você está se escondendo e, na verdade, acaba até procurando situações que para você dizer assim, é mesmo, eu sou um rejeitado.
Ninguém gosta de mim. Porque você está com a luneta ligada naquilo. Tudo que os outros falarem, mesmo que não tenha nada a ver com isso, você está vendo, falou isso de mim, né? Nós temos uma necessidade muito grande de controle, de controlar as coisas. É muito difícil para a gente aprender que a gente não controla nada. Deus é que está no controle. Não é nem uma hora que você marcou com a pessoa, você não tem como controlar que ela vai estar lá. Porque muitas coisas podem acontecer, imprevistos e tal. Nada está no nosso controle. E a gente se estressa, se angustia, porque a gente quer controlar tudo. A gente quer tudo certinho no lugar que a gente gosta, do jeito que a gente quer. Quer que todo mundo chegue na hora que você quer para almoçar. Quer controlar as pequenas coisas. A gente se desgasta tanto nesse controle dos outros, nesse controle das pessoas, que a gente se exaure. Gastou uma energia enorme com uma coisa inútil. Né? Você tem inúmeros exemplos de controle, né? A gente quer controlar as coisas. No trabalho, a gente quer controlar, a gente tem atitudes, né, planejadas ou estratégias, porque a gente quer controlar a reação dos outros. Não dá para a gente fazer isso, a gente sofre com isso. E a gente não aprende nada enquanto a gente não se deixa ir. Eu planejo fazer tal coisa, mas se eu vou conseguir fazer, não sei, não é para a gente ficar aborrecido, né? Quando a gente, no início do dia, faz uma lista do que a gente quer fazer naquele dia. Aí você vê que vai começando a acontecer um monte de coisa, e você chega no final do dia, fez quase nada daquilo, bate uma irritação. Poxa, mas eu tinha que fazer isso, eu tenho que. Toda vez que a gente usa essa expressão, eu tenho que, tem alguma coisa errada. Né? A gente planejou fazer, mas circunstâncias outras não permitiram. E a gente sai do nosso centro, a gente se irrita, e se irrita com a pessoa. Aí chega em casa irritado porque não fez o que tinha que fazer, aí o marido, a esposa pergunta alguma coisa, pronto, já sai com 10 pedras na mão. Porque em casa, né, na nossa família, a gente não tem menos verniz social do que tem fora. Então, aí solta os cachorros em cima da pessoa, e não tem nada com isso. Né? É uma coisa que você se cobrou e que não é possível realizar. Uma necessidade de reconhecimento. Quando a gente vive com essa necessidade de reconhecimento, a gente fica querendo fazer tudo para agradar os outros, para poder ser reconhecido, porque a gente quer ser amado ali. Então, eu vou agradar as pessoas. Só que vamos pensar em 10 pessoas. Cada uma das 10 pessoas que a gente convive tem seus valores, tem suas crenças, tem as coisas que elas valorizam. Se eu sair do modo como eu sou para agradar essas 10 pessoas, olha a confusão que eu armo com isso. Aí eu vou ser reconhecido talvez por 3, 4, mas eu não vou me reconhecer. Por isso que Jesus disse, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso viver para agradar o outro. Eu tenho que saber quem eu sou, ter atitudes, óbvio, dentro da caridade, do amor, ser melhor para o meu próximo. Mas eu não preciso ser bajulador. Eu não preciso sair, ser contra coisas que às vezes eu não acredito, para eu agradar os outros e ter esse reconhecimento aí. Porque a gente sempre acha que não é bom o suficiente. Poxa, eu faço tanta coisa e nunca está bom para fulano. Dona de casa, né? Eu lavo, passo, cozinho, arrumo, faço compra, tem uma lista enorme. E ninguém dá valor. Todo mundo chega em casa, parece que isso está limpinho assim, porque é mágica. Aí larga o tênis aqui, larga não sei o que lá, suja, não limpa. É porque aí a gente fica sempre nessa dependência de ser valorizado pelo outro, pelo esforço que a gente faz. E não é assim que a gente vai ficar com essa estabilidade que a gente falou antes, né? Que a gente vai encontrar a nossa paz, a nossa serenidade, para a gente até poder ser melhor para os outros.
Tem uma história que eu acho que é desse livro aqui também, não sei se é, mas há muito tempo eu ouvi, que uma mulher, ela fazia tudo em casa, cozinhava para todo mundo, e todo dia ela reclamava, porque ela detestava cozinhar, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, e que ela tinha todo dia que fazer aquilo e tal. Um belo dia, não é nesse livro, mas é dela mesmo. Essa pessoa frequentou um seminário que a doutora Elizabeth fez, e ao final ela percebeu que ela não estava legal fazendo aquilo. Chegou em casa, falou, olha, a partir de hoje, ou nós vamos comer na rua, ou eu vou contratar alguém, né, que faça as coisas. A família, e ela fez isso achando que o pessoal ia... Deu graças a Deus, porque ninguém aguentava, porque não dava nem prazer de comer com a sua cara feia, reclamando. Então ela fazia para agradar, mas reclamava tanto que desagradava todo mundo. Então eles gostaram de saber que iam comer outra coisa, mas que ela ia estar mais alegrinha, né? Ia estar mais presente. Porque as tarefas não podem consumir a gente. Porque para a gente estar presente com aqueles que a gente ama e tem que conviver, a gente tem que estar inteiro. A gente tem que estar sereno. Para que a gente possa dar o melhor de nós. Todos nós estamos num planeta de provas e expiações, mas nós temos muita coisa boa para dar. Só que a gente faz essa cortina de fumaça toda, né? E sai da essência. Que a gente não precisa esperar para morrer, quando estiver à beira da morte, para reconhecer o que era essencial, o que é realmente essencial nessa oportunidade que a gente está vivendo. Né? A gente pode também ter um sentimento de inferioridade, porque a gente acha que os outros são melhores do que nós, ou de superioridade, que muitas vezes esconde essa inferioridade. Às vezes a pessoa se arma numa capa de que ela é superior, porque no fundo ela não acha que ela é. Né? Uma pessoa muito irritada, que grita com os outros, em geral, ela não se acha capaz, ela só acha que ela ganha as coisas no grito. Ela não entende que ela pode se abrir, né, se expor, e que isso não vai destruir nada. Né? E a gente tem muitas resistências. É isso, né? Está ruim, mas está bom. Está bom, mas está ruim. É isso que eu sei fazer, é isso que eu conheço. A vida é assim mesmo. E a gente, por medo, ou por acomodação mesmo, não sai do lugar. Mas não foi isso que a gente veio fazer aqui. Que bom quando a gente pode findar um ano e olhar para trás e ver o quanto a gente se esforçou para ser diferente. O quanto a gente se esforçou para estar mais próximo das pessoas, para ser melhor. Isso sim é um final de ano que a gente pode ter muita paz, né? Que a gente pode se sentir bem. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segue os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Olha que fantástico esse conselho, né? Esse direcionamento. Porque a gente precisa estar centrado exatamente para a gente não ficar nessa de apontar os erros só. Porque o que está errado, isso está errado, aquilo está errado. Não. É fácil se conduzir, criticar, né? Sair por essa tangente aí. Mas segue aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Né? Imaginemos aí que você mora num condomínio e acha tudo errado, né? Tem defeito ali, que o síndico não devia fazer aquilo, que aquilo está errado, que isso está uma porcaria, se tem uma obra, você vai lá só olhar os defeitos para depois comentar com os outros. Mas aí tem uma reunião de condomínio e você não vai. Você não vai para dizer o que você pensa, mas você continua falando a mesma coisa. Eles não decidem, eles não fizeram. Olha como isso está horrível. Isso é uma coisa muito comum. E os Espíritos nos alertam. Afastai-vos dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho. Como os outros erram, a gente também erra. Somos todos
irmãos, somos todos iguais. Então, por que eu vou apontar o erro do outro? A gente tem que seguir, se alinhar com aqueles que nos conduzem à sombra da árvore da vida. Bem-aventurados os misericordiosos. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, quando a gente fala disso, né, também de seguir a árvore da vida, não é que quer dizer que a gente não tenha o que perdoar, ou que a gente não tenha críticas a fazer, mas está aí, ó. Vai, fale com a pessoa, se ele te ouvir, terás ganhado um irmão. Às vezes não é o momento da pessoa. E nem tudo que eu falo é a verdade. Eu falo sobre o meu ponto de vista. Eu dou a minha opinião sobre o meu ponto de vista, mas os outros podem ter outros pontos de vista, e a gente precisa respeitar isso. Né? Que não é que eu fale e tenha que ser. A misericórdia é o complemento da mansuetude. Nós precisamos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Né? Aquelas pessoas que a gente achou, porque a gente fica melindrado à toa, né? ou com facilidade. Alguém pode dizer assim, não, mas eu não tenho inimigo, mas saiu ali na esquina, você pode arrumar um. Fácil, fácil. Né? Só deixar a coisa aflorar. Né? Então, assim, que a gente possa também fazer essa listagem. Né? Tem alguém que esses dias, ou esse ano, eu não fui legal, não tive uma atitude legal, ou que não teve uma atitude legal comigo, mas vai lá saber quem começou. Porque, de acordo com o meu ponto de vista, foi o outro, mas pelo outro pode ser eu. Então, vamos desarmar, né? Se desarmar, chegar e falar, olha, me perdoa, não foi legal a minha atitude. Porque aí você quebra o outro também, né? Quando você começa a querer discutir, aquilo dá um choque, né? E vai só aumentando. Vamos botar água fria na fervura, né? Se abrir, pedir desculpa, se expor. O argueiro e a trave no olho, porque nós somos assim, né? A gente bota para fora a coisa, né? Eu julgo o outro com muita facilidade. E não vejo se eu também tenho isso. Se eu não tenho essa característica mais aflorada ainda. É muito fácil para a gente julgar. E, em geral, aquilo que incomoda nos outros é porque é um espelho de alguma coisa que dentro da gente a gente precisa mudar. Porque quando alguém tem uma atitude que, por mais que eu possa achar que não é conveniente, se aquilo não bate comigo, né, não espelha dentro de mim, aquilo não me abala, não me afeta. Mas quando você pensa na pessoa e fala, eu não aguento aquilo, não aguento essa pessoa, que ela faz isso, me irrita. É porque o que te irrita na pessoa, né? Você deve fazer alguma coisa bem parecida, senão você não se importaria. Então a gente tem que estar atento para isso, né? Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então a gente precisa se ver, né? Para a gente poder treinar, porque isso é um treinamento, gente. Ninguém vai sair daqui e falar, não, hoje eu vou passar a ser diferente. Não existe isso. É um treinamento, um exercício diário. E quando a gente está muito acostumado a fazer uma coisa, a gente vamos supor que você fique um mês se exercitando, de repente você vai voltar. Mas não significa que você fracassou. É esse movimento de vai e volta, porque a gente está acostumado, porque é mais fácil, até que a outra coisa se torne mais fácil. Né? Senão a gente não sai do lugar. É a questão da dieta, por exemplo, né? Que todo mundo tem esse drama na vida, né? Ou quase todos. Você está fazendo, aí, de repente, você volta para aquilo que você conhece, que você gosta, quer comer aquela besteirada, aí fica se sentindo mal. É processo. Né? Nem quer dizer que você nunca mais possa fazer aquilo. É um processo. Tem que parar com essa coisa de certo e errado, sucesso e fracasso. Estamos a caminho. Então, nós estamos num processo, vamos ter compaixão da gente em primeiro lugar.
A gente tem que ter empatia pelo outro, né? Se colocar no lugar do outro em termos de sentimentos, em termos de situações, mas também tem que ter compaixão conosco, porque a gente está a caminho. A indulgência. Quando criticais, que dedução se deve tirar de vossas palavras? A de que vós, que criticais, não praticastes o que condenas, e vales mais que o culpado. A autoridade da censura está na razão da autoridade moral. E a única autoridade legítima aos olhos de Deus é que se apoia no bom exemplo. Então, é esse o caminho que a gente tem que trilhar. É esse o caminho. E a gente se desvia dele com muita facilidade. O sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E se algum mal tiver feito contra um irmão, é necessário repará-lo. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, é o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita do vosso Pai, e que nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Quanta coisa a gente faz errado, né? A gente tem que também reconhecer que o outro erra. E aí, esse é meu desejo, né, de fim de ano, né? Eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos. Essa frase é de Rubens Alves. É isso, a gente não, quando a gente está aqui e fez uma coisa, está num caminho que não está legal, não significa que a gente tem que ir nele até o fim. A gente pode dar meia volta, voltar, tomar o rumo que nos alinhe com a proposta do Cristo, seguir adiante, quantas vezes necessária. O que a gente não pode é desistir, né? Que a gente tenha coragem de modificar, para quando a gente chegar lá no mundo espiritual, falar assim, eu venci. Não venceu ninguém, não, você se venceu. Nas suas inferioridades, naquilo que você mais precisava nessa encarnação. Porque se você não aprender, as lições se repetem até que a gente aprenda. Não adianta mudar de cidade, mudar de colégio, mudar de trabalho. Se eu preciso aprender determinada lição, ela vai vir para mim. Então, que a gente possa dar um mergulho interior, né? Refletir realmente sobre quem nós somos, o que a gente quer, possa se redesenhar aí, fazer uma nova aquarela para a nossa oportunidade bendita dessa encarnação. Muita paz para todos, obrigada pela atenção aí.